Você está aí, quieto ou inquieto, com seus pensamentos vagando entre o que você mostra ao mundo e o que esconde de si. Já percebeu como é fácil enganar os outros com um sorriso, mas é impossível mentir para si mesmo por muito tempo? Você pode evitar certas conversas, pode até rir para disfarçar, mas há uma voz, lá no fundo, que insiste em chamar seu nome quando tudo silencia. É sobre ela que precisamos falar, mesmo que você não queira ouvir. Sua mente é um campo de batalha silencioso, mas implacável. E não estou aqui para te confortar com frases prontas ou motivação passageira. Quero te provocar, porque há uma verdade sobre ela que você tem evitado. Ela não é sua amiga o tempo todo. Às vezes, ela te sabota, te faz duvidar, te paralisa. E o mais cruel, ela usa a sua própria voz para fazer isso. Já se deu conta de quantas vezes você deixou de agir porque acreditou em um pensamento que surgiu do nada? Quantas oportunidades você deixou passar por medo de fracassar, mesmo sem ter tentado? Sua mente é capaz de criar prisões invisíveis. Ironicamente, você é o carcereiro. Ela te prende, mas com suas próprias algemas. Você aprendeu a confiar em tudo que pensa como se fosse verdade. Mas nem todo pensamento é real. Nem todo sentimento precisa ser obedecido. Sua mente mente. E o faz com maestria. Ela fabrica histórias baseadas em memórias distorcidas, medos herdados, traumas não curados. Você, então, começa a viver não o que é, mas o que ela te faz acreditar que é. A mente é um excelente servo, mas um péssimo mestre. E você tem sido o quê? Servo ou senhor? Porque enquanto você não assumir o leme, ela continuará te conduzindo por caminhos que não escolheu conscientemente. Há um abismo entre pensar e ser. E talvez sua maior angústia venha exatamente de confundir os dois. Você diz eu sou ansioso, eu sou incapaz, eu sou isso ou aquilo, como se estivesse descrevendo sua essência. Mas talvez esteja apenas repetindo narrativas que foram instaladas aí dentro sem o seu consentimento. Quem foi que te convenceu disso? A mente? Os outros? Ou foi você que aceitou sem questionar? A verdadeira liberdade começa quando você se separa da sua mente e passa a observá-la. Quando percebe que você não é os pensamentos que tem, mas o espaço silencioso entre eles. É nesse intervalo que mora a consciência. E é nela que está seu poder de mudar a narrativa. Mas isso exige coragem. A coragem de encarar o que você sempre empurrou para debaixo do tapete. A coragem de ouvir as verdades que doem, mas libertam. A coragem de não fugir mais de si mesmo. Porque fugir é confortável. Encarar, nem sempre. Mas só um caminho leva à paz verdadeira. Olhe para a sua vida agora. Veja o que você tem construído com base nos pensamentos que alimenta todos os dias. São eles que moldam sua realidade. Você planta dúvida e quer colher confiança? Planta medo e espera colher coragem? A mente só responde ao que você a ensina a repetir. Por isso, comece a observar o que você consome, o que você repete, o que você permite dentro de você. A mente não distingue o que é real do que é repetido com frequência. Ela apenas registra, assimila, executa. E você segue chamando de destino aquilo que é, na verdade, programação. Você tem medo de se perder, mas já está perdido cada vez que vive no piloto automático. Cada vez que reage em vez de agir. Cada vez que se define por emoções momentâneas como se fossem sua identidade. Despertar é perceber que você é muito mais do que isso. Mas, atenção, despertar dói. Porque exige que você reconheça a própria responsabilidade. E é mais fácil culpar o mundo, os pais, o passado, do que admitir que você é o arquiteto dos seus próprios muros. Mas também pode ser o construtor das suas pontes. A escolha é sua. Você não precisa controlar a mente, precisa compreendê-la. Ela é só uma ferramenta. Uma poderosa, sem dúvida. Mas ainda assim, uma ferramenta. Não é você. Nunca foi. E talvez, só talvez,
esse seja o ponto que você nunca quis realmente escutar. O medo que você sente não é do desconhecido. É da possibilidade de descobrir que pode, sim, ser muito mais do que sempre acreditou. Que pode vencer aquilo que até hoje te limitou. Mas isso significaria sair da zona de conforto. E o ego odeia desconforto. Então você continua onde está, repetindo padrões, culpando o tempo, as pessoas, a sorte. Quando, na verdade, o inimigo e o aliado moram no mesmo lugar, dentro da sua cabeça. Tudo depende de quem você decide escutar. E, principalmente, de quem você decide ser. Não se trata de lutar contra a mente, mas de se aliar a ela de forma consciente. Torná-la sua parceira, e não sua dona. Usá-la para criar, não para se destruir. E esse é um processo contínuo, silencioso, íntimo. Ninguém pode fazer por você. Sei que às vezes você se sente exausto. E está tudo bem se sentir assim. Mas isso não significa que precisa desistir de si mesmo. Talvez tudo o que você precisa agora não seja um novo caminho, mas um novo olhar sobre o caminho que já trilha. A mente vai resistir. Vai te enganar, tentar te levar de volta para o conhecido. Vai dizer que você não consegue. Mas lembre-se, ela diz isso porque foi ensinada a dizer. E agora, é sua vez de ensiná-la algo novo. De reescrever o roteiro. O mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Não tente mudar a vida ignorando o que acontece dentro de você. Cuide da sua mente como quem cuida de um jardim. Arranque as ervas daninhas, mas sem pressa. Plante o que deseja colher. E, acima de tudo, lembre-se, você não é a tempestade que passa por sua cabeça. Você é o céu que a sustenta. A mente grita, mas o coração sabe. E quando você aprender a escutar esse silêncio, enfim, estará livre. Mesmo que ninguém perceba. A liberdade não começa quando tudo ao redor muda. Ela começa quando você decide não ser mais prisioneiro de si mesmo. E talvez essa seja a verdade sobre sua mente que você não queria ouvir, mas que precisava. E se eu te dissesse que quase tudo o que você acredita sobre si foi construído por acasos que você não escolheu? Que boa parte da sua personalidade é apenas uma adaptação ao ambiente, ao trauma, à sobrevivência. Parece assustador pensar que talvez você não se conheça de verdade, mas é justamente aí que começa a mágica da transformação. A mente cria personagens para nos proteger, mas chega um ponto em que esses papéis nos sufocam. Você não precisa ser o que aprendeu a ser. Não precisa manter a imagem que agrada aos outros, nem sustentar os discursos que sempre repetiu só porque eles parecem seguros. Existe algo dentro de você que está além de qualquer rótulo ou definição. Algo que observa em silêncio enquanto a mente dramatiza a vida. Esse algo é você. Nu. Real. Sem filtros. Mas você quase nunca o escuta. Você aprendeu a se defender de tudo, do fracasso, da rejeição, da solidão. Mas, ironicamente, essas defesas te afastam da vida. Porque viver de verdade exige risco, exige presença, exige vulnerabilidade. A mente odeia isso, porque não pode controlar. E ela prefere te manter em uma prisão previsível do que te ver voando em direção ao desconhecido. Quantas decisões você adiou esperando a hora certa, quando, na verdade, era o medo disfarçado de prudência? Quantas vezes você calou sua intuição porque a lógica da mente gritava mais alto? E o que te trouxe até aqui, honestamente? Um conforto real ou apenas uma zona de anestesia disfarçada de estabilidade? Você precisa entender, a mente não busca felicidade, ela busca segurança. E, muitas vezes, o que ela interpreta como seguro é, na verdade, uma repetição de dor já conhecida. O novo assusta. A cura assusta. O amor assusta. Porque todos exigem presença. E a mente vive de passado e projeção, nunca do agora. Observe suas reações. Quem está falando aí dentro? É você mesmo ou a voz dos seus medos antigos? Você age ou apenas repete? Porque se você não vigiar, viverá como um eco, repetindo dores, frases, posturas, tudo herdado. E achará que isso é autenticidade, quando, na verdade, é apenas condicionamento.
Você se tornou refém de promessas mentais. Quando eu tiver isso, então serei feliz. Quando aquilo mudar, então tudo será melhor. Mas o amanhã é uma miragem criada pela mente para te manter estagnado no hoje. A verdade, tudo o que existe é agora. E se você não fizer as pazes com este momento, não fará com nenhum outro. A mente sempre terá algo a dizer. Um argumento para o medo, uma justificativa para o adiamento, uma desculpa para não agir. Mas você não precisa mais acreditar em tudo que ela fala. A sabedoria nasce quando você escuta, mas não obedece. Quando observa, mas não reage no impulso. A curiosidade é o primeiro passo para a liberdade. Questione tudo, até mesmo o que você pensa sobre si. Porque sua mente tem te contado histórias desde que você era criança, e muitas delas foram baseadas em interpretações erradas. Talvez a sua ideia de quem você é esteja completamente desatualizada. Você não é estático. Você não é um conceito fixo. Você está em constante movimento, mesmo quando não percebe. Cada escolha muda sua rota. Cada pensamento aceito ou rejeitado constrói uma realidade. E a mente tenta te convencer de que você é pequeno, limitado, incapaz. Mas isso é apenas um medo vestido de lógica. E veja só, até o medo tem seu papel. Ele não é o vilão da história. É um guardião das portas do desconhecido. Quando você sentir medo, não fuja. Pergunte o que ele está tentando proteger. E, então, com gentileza, agradeça e diga: agora eu cuido disso. Porque quem governa sua vida precisa ser você, não a voz do pânico. Você sente que algo dentro de você quer mais, não é? Não mais coisas, mas verdade. Mais sentido. E talvez, por isso, esteja aqui, lendo estas palavras. Porque, em algum nível, cansou da máscara, da repetição, da vida empurrada com a barriga. Cansou de sobreviver. Quer viver. Quer sentir. Quer ser. Mas ser exige abandonar o personagem. E isso assusta, porque quem somos sem os rótulos? Quem somos quando não estamos tentando provar nada a ninguém? Essa pergunta é perigosa e, ao mesmo tempo, libertadora. Porque ela aponta para a origem de tudo, a consciência pura, antes da mente. Você foi condicionado a pensar que se perder é ruim. Mas, às vezes, perder-se é a única maneira de se encontrar de verdade. A mente odeia não saber. Mas é no vazio, no silêncio, no não saber, que brotam as respostas mais autênticas. Permita-se o caos. Permita-se o espaço entre o que você era e o que ainda pode se tornar. Esse espaço é sagrado. É desconfortável, sim, mas é também fértil. É ali que a transformação acontece. A mente tentará te puxar de volta para o conhecido. Mas, se você resistir um pouco, algo novo começa a nascer. Uma nova forma de ver, de sentir, de existir. E você vai se estranhar. Vai parecer outro. Porque é. Tudo o que você chama de você hoje é uma construção. E o incrível é que essa construção pode ser revista, desmontada, reconstruída quantas vezes for preciso. Não há destino fixo. Não há identidade imutável. Há um processo em curso. E você está no centro dele, mesmo que ainda não tenha percebido. Talvez, agora, você comece a notar como a mente tenta, inclusive, interromper essa leitura. Ela sugere que você já entendeu, que já leu o suficiente, que precisa voltar para as urgências do mundo. Mas isso também é fuga. Fuga do mergulho, do encontro, do espelho. Porque continuar lendo é continuar enfrentando a si mesmo. E enfrentamento não é guerra. É aceitação. É olhar com compaixão para tudo o que a mente tentou esconder. É entender que por trás de cada sabotagem existe uma dor. E por trás de cada dor, uma história que precisa ser ouvida, acolhida, transformada. Sem pressa. Sem culpa. Sem medo de sentir. Quanto mais você se permite mergulhar, mas descobre que não é frágil como pensava. Que há uma força silenciosa pulsando em seu centro, esperando apenas espaço para emergir. Essa força não grita. Não disputa. Ela apenas é. E quando você toca nela, tudo muda. O mundo muda. Porque você, enfim, desperta. Mas o despertar não é um ponto final. É um início. Um portal. Um convite sem volta para um novo modo de existir. E é agora que a verdadeira jornada começa.
sem mapas, sem garantias, sem trilhas seguras. Apenas o passo seguinte. Se você chegou até aqui, quero te agradecer com sinceridade. Poucos têm a coragem de encarar a si mesmos com tanta profundidade. Isso diz muito sobre você. Que bom que escolheu ouvir até o fim, ou melhor, até este novo começo que começa dentro de você. Espero que cada palavra tenha te tocado de alguma forma, nem que seja como um sussurro que insiste em não ser esquecido. Agora, só te peço uma coisa simples, mas simbólica. Se essa mensagem fez sentido para você, confirme que me ouviu dizendo eu ouvi e escolho despertar. Essas palavras não são apenas uma resposta, são um compromisso silencioso com você mesmo. E se essa reflexão ressoou no seu coração, convido você a se juntar a nós nessa jornada contínua de consciência, transformação e verdade. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações. Assim, você garante que continuará recebendo conteúdos que não apenas falam com a mente, mas também tocam a alma. Este é apenas o começo. E é uma honra caminhar ao seu lado. Nos vemos na próxima mensagem.